Bom dia a todos, meu nome é Fábio Passo, sou tutor do Polo Rocinha no curso de Turismo. Queria fazer uma pergunta para a professora Massaco sobre a questão que a senhora falou sobre a gente copiou a princípio um modelo, aprendeu com o modelo da Espanha. Eu queria saber se ainda existe esse intercâmbio e com quais universidades além da Espanha, e se o CEDERJ já conseguiu passar um modelo, né, durante essa trajetória já de 15 anos, para outras universidades. Existem outras universidades do mundo vindo aqui para aprender com o modelo que o CEDERJ atua atualmente. Tá bom, nós continuamos mantendo esse intercâmbio com a UNED e com várias outras. Tem uma associação que é a Associação chama-se a IESAD. É uma associação que congrega instituições de ensino superior à distância no mundo hispânico. Fazem parte dessa associação Espanha, Portugal e países da América Latina. Então a gente realmente tem esse intercâmbio bastante grande. Tem universidades extremamente interessantes, importantes no México, no Equador, Portugal, Costa Rica, Cuba. Então a gente realmente tem bastante intercâmbio e a gente tem recebido sim visita de técnicos, mais técnicos, né? Porque por conta deste modelo nós temos hoje a felicidade de ter uma equipe técnica bem estruturada, que não só produz o material, mas discute juntamente com os professores das universidades os modelos. Qual era a outra pergunta mesmo? Bom, está respondido? Beleza, obrigada. Bom dia, professora Massaco, Pedro, todos aqui presentes. Sou o Leandro, lá do Polo de Petrópolis, e nós estivemos juntos em março, abril. A senhora esteve lá na visita, e uma questão levantada pelos tutores presenciais, e eles me pediram para estar fazendo esta pergunta também, com respeito ao reajuste das bolsas, visto que desde o início do projeto CEDERJ, e já vão para 15 anos, não foram reajustadas essas bolsas, e a demanda de alguns tutores é essa demanda. Então, eu queria saber da senhora se há alguma previsão, se há algum estudo a respeito disso. Eu acho que seria interessante a gente estar discutindo isso também, uma forma de reajustar essas bolsas, visto que lá, 10 anos atrás, essas bolsas, no mesmo valor, eram um bom valor. E hoje, com a inflação e todas as demandas nacionais, a gente vê que ela já está defasada. Então, gostaria de saber da senhora como está. Okay? Bom, eu, na verdade, estava aqui na qualidade de convidada e não de... Mas eu posso responder essa pergunta, claro. É só uma correçãozinha, tá? Melhora um pouquinho, mas não muito. É porque houve uma mudança no valor em 2010, 10 ou 11. Foi quando a gente efetivamente implementou a lei. A gente previu na época que mandou a lei para a Alerj um reajuste na época. E a gente sempre tenta batalhar por isso, mas na verdade tudo depende do orçamento global, né? Infelizmente a gente não tem conseguido fazer isso. Eu diria também que os diretores de polo, esses sim, não tiveram nenhuma mudança desde 2001, e todos nós que temos cargos em comissão também não tivemos. Então a gente vive numa penúria mesmo. Mas, em havendo a possibilidade, na verdade, a gente realmente sim, tem procurado ver essa possibilidade, mas a gente não tem tido sorte nisso. Tá? Desculpa. Bom dia, sou Janete, Polo Rocinha. Eu, na verdade, não queria nenhuma pergunta diretamente. Eu queria que nós nos identificássemos na plateia para que nós possamos continuar e nos identificarmos como partes, para saber quantos polos estão aqui representados, quem é tutor,
quem é coordenador, quem é aluno. Porque eu acho que seria muito difícil passarmos o dia conversando sobre matemática, falando por cada categoria, sem saber exatamente quem e como está representado. Que eu acho assim muito difícil tirarmos um documento no final do dia, em nome de uma classe, de um grupo, que não sei se tutor é uma classe, na medida que é bolsista, tirar um documento em nome dessas pessoas, visto que tivemos 7 dias de comunicado do evento para organizar pessoas que não se encontram no dia a dia. Está aqui a Rocinha, nós tentamos loucamente tentar tirar cada um documento, alguma coisa, mesmo tendo a tecnologia a favor, que é uma coisa que nós temos intimidade, não foi tão possível. Praticamente, não sei se algum de vocês registrou um relato, porque é muito cruel você tirar relato na medida que a gente não consegue ser, foi ouvido até hoje em hora nenhuma. Então, assim, eu acho importante que nós, agora na plateia, nos identificarmos, ver se estamos em número suficiente para falar por alguém, por alguma coisa. Vejo a pedagogia, um curso que abriu o CEDERJ, não sei se está aqui, Simone tem 2 meses de CEDERJ, seria a principal categoria a falar aqui dentro. Acho muito louvável o curso de ir, tecnólogo que acabou de chegar, sangue novo, que é o grupo mais empenhado em estar aqui. Então, oi? Não, pelo menos a minha percepção, eu acho muito interessante isso. Então, assim, nós precisávamos estar por curso, por níveis de influência, tutor, coordenador, tutor, coordenador de polo, diretoria de polo, para falar. Eu acho que, sinceramente, não sei como sairia um documento no final do dia representando a comunidade CEDERJ. Não sei se é uma pergunta, tá? Mas eu acho que eu queria registrar. Você poderia se apresentar, desculpa. Eu falei, eu sou Janete Polo Rocinha, tutora coordenadora. Tá, abri o Polo Rocinha junto com essa equipe que está aqui. É a administração. Tá bom. Janete, antes de... porque já que essa foi a iniciativa dos coordenadores, eu gostaria de deixar bem claro que isso, primeiro, não é uma assembleia de tutores, né? Então isso não significa, ao mesmo tempo, que vocês estão aqui, né, enquanto mandatários políticos para alguma reivindicação, porque isso não é uma assembleia de natureza deliberativa, mas sim e, sobretudo, consultiva da comissão. Esse relatório ele não representa, vamos dizer, todos os tutores, mas aqueles que vieram, se dispuseram, e eu compreendo toda a dificuldade de organização dos tutores. Eu sei que, assim como os professores também não se encontram tanto assim, ou tanto quanto deveriam ou gostariam dentro da universidade, os tutores também não fazem o mesmo dentro dos polos. Então, assim, só para deixar um pouco, precisar um pouco, assim, o que nós estamos fazendo, porque isso daqui realmente é uma coisa diferente, né? O nosso objetivo não era fazer a reunião, mas uma reunião, e nem o relatório, mas um relatório, não é? Isso porque nós temos diversas limitações, não é? Limitações enquanto solicitar que os tutores venham. Existe uma série de complicações em relação a isso, né? As preocupações legítimas dos diretores de polo, dos coordenadores de curso, dos alunos. Então, assim, eu entendo, né, e eu acho legítima a sua reivindicação, e eu acho que a gente poderia, então, procedimentalmente, fazer isso que você está solicitando, pedir para que cada um se apresente e, eventualmente, né, fale alguma coisa sobre sua experiência, seu relato e tal. Complementar a fala do Pedro, o nosso encontro ele tem um caráter consultivo do ponto de vista da comissão. Como a gente bem falou, o ideal para a gente realmente, a gente gostaria que tivesse de fato representantes de todos os cursos, de todos os polos, para a gente poder realmente conseguir ter a visão da diversidade de necessidades, demandas, anseios que a estrutura do sistema de tutoria que nós implementamos existe, de fato. Mas realmente a gente não conseguiu fazer isso de uma maneira que desse tempo e espaço para todos se organizarem. A nossa intenção,
primeira data que a gente pensou no evento era, na verdade, em 4 de julho, que a gente não conseguiu implementar em função do final do semestre. A correria do final do semestre é muito grande, a aplicação de provas e uma necessidade também de um intervalo mínimo, até meus instrutores comentavam isso, olha, a gente vai ter entre o primeiro e o segundo semestre pouquíssimo tempo, né? E a gente também tem filhos e precisa de ter um intervalo de pelo menos uma semana lá. Então a gente chegou a um ponto, a gente viu que não conseguiria implementar e realmente postergamos para agosto. E nesse período agora a gente teve de fato algumas dificuldades, em grande parte realmente dificuldades nossas, de como estabelecer esse contato, de como divulgar para conseguir essa adesão maior. É claro que isso não vai nos fazer perder, claro que não em qualidade, né? Mas nessa observação da diversidade, a gente não vai ter representação em massa aqui, mas certamente as colaborações que vocês vão trazer, as discussões que a gente vai ter, vai ser importantíssimas para a comissão, o objetivo do encontro, para que a gente possa levar esses aspectos para a discussão nos fóruns de coordenadores e também um retorno para a própria comunidade, para os próprios polos, as tutorias dos polos e dos cursos. Um dos aspectos, hoje até nos perguntaram, esforçando, né, perguntou como está sendo gravado, a gente não chegou a pensar nisso exatamente, mas poderia ser disponibilizado depois em algum site, o vídeo para acesso para os outros tutores que não puderam participar. A gente pensamos como realmente muitos não conseguiram fazer a submissão a constituição propriamente e a submissão dos relatos pelo site, a gente estender esse prazo para que saindo daqui vocês possam conversar com os colegas e aí até já, claro, livre em função das discussões que tiverem posteriormente, mas também já com a visão de algumas discussões e propostas que a gente devemos levantar aqui, que vocês possam apresentar posteriormente. Isso vai ser útil nos dois sentidos, para a gente, enquanto comissão, e até mesmo para os tutores, para vocês, as ideias, as discussões tiverem, poderem compartilhar com os colegas e criar um motivo para discussões posteriores, um mote para a continuidade das discussões. Tem a passar. Bom dia, eu sou Paula, eu sou tutora à distância do curso de tecnólogo em segurança pública de alguns polos. Eu, na verdade, tinha uma curiosidade para dirigir a professora, mas talvez outros presentes possam esclarecer. Eu sou muito ignorante sobre essa forma de estabelecer soluções aproximadas para a dificuldade de ocupar todos os objetivos da universidade com o contingente de professores. Eu entendi que o vínculo com o consórcio ou com a universidade, ser de bolsista, o vínculo dos tutores, né, se deve ao fato de que os professores, funcionários públicos, né, os professores concursados, são em número menor do que o suficiente para que essa iniciativa pudesse se realizar através deles. Então, os tutores são como braços, né, dos professores que são os professores das disciplinas. E a professora mencionou que isso é uma solução aproximada, posta por uma restrição da legislação que impede que a universidade terceirize sua atividade fim, né? Mas que há uma exceção para isso, que são os contratos temporários de professor substituto e temporário. Acho que talvez o professor substituto nem seja o melhor exemplo, mas há a figura do professor temporário. E a professora mencionou que uma dificuldade de trazer isso, por exemplo, para o nosso universo lá de EAD, é o fato de que, findo esse contrato, que é um contrato a termo, se impõe a necessidade de abertura de certame, de concurso público, né? O que não se verifica na prática nos contratos temporários. Então, a minha curiosidade é qual é a dificuldade de trazer a lógica do contrato temporário para a EAD. Porque, por um lado, óbvio, né? Eu sou pós-graduanda. Para mim é ótimo estar próxima da universidade, com uma atividade muito próxima da atividade docente, ainda que à distância. Para mim é muito bom. Mas também é muito bom para a minha formação ter vínculos profissionais formais, porque parte da minha formação é construir um currículo que me qualifique para fazer um concurso, que é o meu objetivo
para o qual eu invisto há algum tempo. Então, ter um contrato temporário ia ser mais legal que ser bolsista. Essa é a minha preocupação. Que eu acredito que seja uma coisa legal para todo mundo. Mais uma vez, desculpem, eu não sei como funciona essa coisa da lei. Mas muito obrigada, bom dia. Obrigado, Paulo. Só para precisar, esse contrato do qual ela está dizendo é no âmbito estadual, não é no âmbito federal. No federal isso não acontece. O professor de substituto, o contrato para professor substituto, ele tem a finalidade de ocupar uma carga, uma vaga, um cargo que está vacante por um período, por diferentes razões, licenças e etc., ou aposentadoria. E aí, por isso, exatamente, porque a vaga ela já existe, diferentemente dessa outra modalidade, né? Então, já que o contrato ele é realizado com a fundação e não com a universidade. Olha só, eu só gostaria de mostrar, antes de passar novamente a palavra para vocês, esse aqui é o site, né, que eu bolei, ele está hospedado dentro de um site de um colega do meu departamento de segurança pública, da UF. Ele me emprestou um espaçozinho, eu fui lá, fucei, mexi e coloquei lá para inscrição dos relatos. Apenas 9 relatos foram inseridos, né? E eu recebi e-mails também de pessoas que não conseguiram e tal. E foi eu que mexi, elaborei, então, quer dizer, bastante artesanal, tá certo? Não é nada profissional e tal. Enfim, e a ideia do Marcelo é que a gente permaneça com esse site aberto. Eu vou verificar se tem como eu dar uma explicação mais clara de como é que se submete o relato, mas a ideia é que vocês divulguem, então, esse site, e a gente pode discutir uma data aqui até quando nós podemos deixá-lo aberto para inscrição de relatos. Aí a gente discute aqui o que vocês acham e tal. Mas eu gostaria de saber de vocês, então, se tem alguém aqui que apresentou algum relato, gostaria de falar sobre isso, para a gente pensar os GTs. Que temas, então, vocês acham pertinente para a gente sentar e discutir? Bom dia, pessoal. Meu nome é Leila, eu sou tutora presencial no Paulo Rocinha. Estou recente lá, tenho 3 semestres e tenho uma experiência muito boa, conforme eu compartilho da opinião da nossa colega da EAD, né? De tutoria à distância. Apesar de presencial, eu vejo nesse caminho, né, uma possibilidade muito boa de exercer não só a docência, por conta até do mestrado que eu estou concluindo, como também do conhecimento prático, da vivência. Eu trabalho num banco de investimentos na área de mercado de capitais, atuo com disciplinas no curso de administração da UFRJ, com matemática financeira, fundamentos de finanças, enfim. É a praia que eu gosto e é uma prática que tem sido muito valorosa para mim, e que nisso eu vejo uma necessidade muito grande, que foi o que eu coloquei no relato, da valorização da nossa atuação. Como eu entendo perfeitamente, nós somos realmente um braço, né, uma extensão do professor, da coordenador da disciplina. A responsabilidade do professor é muito grande perante a lei, e para que isso se faça, se realmente se realize na prática, na realidade, que as pessoas realmente se formem com conteúdo mínimo para se tornar um profissional, né? É importante o exercício da tutoria, tanto presencial como à distância, mas na tutoria presencial a gente está acolhendo, né? É o lado realmente humano, é a relação é lá que o tutor tem a realidade do aluno, enfim, do que é realmente a necessidade do conteúdo, onde está a necessidade de explorar determinados complementos didáticos e
nisso eu vejo que não tem como a gente sair com uma capacitação, uma valorização desse profissional que, além dele estar exercendo a docência numa complementação do estudo acadêmico, é muito importante a interação. A gente fala tanto, né, nessa coisa da interatividade, mas o relacionamento tutor, coordenador da disciplina é fundamental. Porque a distância, por um lado, que é do professor, o deixa sem a percepção real da realidade. Me perdoe o real da realidade, mas para ter realmente a natureza, né, da questão, que vivenciamos uma realidade que precisa ser transmitida, precisa ser trocada, precisa ser, digamos assim, vivenciada no ponto de trazer uma construção no dia a dia cada vez melhor, né? Uma performance cada vez melhor de atuação, que é o que eu acho que é o objetivo de todos, que é capacitar os alunos dentro da educação à distância com qualidade, né? Esse foi assim um resumo do meu relato. Eu falei até além do que na verdade está escrito, são 2 páginas apenas, e a gente vive num mundo, enfim, foi o que foi possível. E nessa valorização, não só profissional, em termos de conteúdo, em termos de relacionamento, né, em termos de participar das reuniões pedagógicas, seja de que forma for, conferência, ou, enfim, né, essa interação midiática a gente já tem aí na plataforma. É uma questão da gente, do meu ponto de vista, de se fazer cumprir, e a valorização, é claro, remuneratória, né? Aí construindo esse vínculo, buscando por meio da lei o reconhecimento da profissão, que eu acho que é importantíssimo. Nós temos a Associação Brasileira de Ensino à Distância, que pode, enfim, dentre outras instituições que podem enriquecer, robustecer essa caminhada no reconhecimento da tutoria, né, com profissão mesmo, e consequente vínculo por um contrato, etc., e remuneração compatível também. Ok? Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Alexander, sou tutor presencial do Polo de Itaperuna. Estou ligado ao CEDERJ desde agosto de 2008, então já tem uma caminhada bastante longa, né, com a pedagogia. E nós temos nessa caminhada observado que desde 2008 para cá, uma forma de o contato com nossos coordenadores, eu posso falar só do curso de pedagogia, não sei como é que se processa nos outros. Nossos contatos com os coordenadores têm cada vez rarando mais, e a comunicação entre todos os elementos integrantes cada vez menos frequente. Era interessante no início, nós tínhamos capacitações praticamente semestrais, polos de discussão mesmo entre coordenadores, os tutores presenciais, tutores à distância, sentavam para a gente para conversar sobre a disciplina, explicavam a ideia da disciplina, escutavam a gente algumas situações que a gente tinha vivenciado na prática junto com os alunos, junto com todo esse debate, né, ele cada vez foi rarando cada vez mais. Chegou ao ponto de uma disciplina antiga que eu tinha, a coordenação mudou e a coordenadora nunca se apresentou a gente. Então, chegamos a esse ponto atual que falta essa comunicação. Sinceramente, talvez o modelo como ele foi pensado, de nós tutores presenciais sermos braços, penso que essa comunicação tenha sido imaginada inicialmente de uma maneira muito hierárquica, né? Começando lá em cima,
atualmente a gente recebe umas comunicações informes, cumpra-se, faça-se, é assim e acabou. Então eu acho que nós, com nesse momento, nós já acumulamos um conhecimento, uma expertise sobre a área, a gente acaba desenvolvendo outras habilidades e competências ao longo desse tempo, e que nós poderíamos, talvez, se a comunicação fosse em 2 vias ou vias múltiplas, né, até acrescentar, né, para os nossos coordenadores. Teve uma disciplina que eu me senti extremamente valorizado, em que eles viraram para a gente falando assim: olha, nós gostaríamos de pedir ajuda de vocês para criar algumas questões para serem usadas em ADs, APs, e nós mandamos cada um uma quantidade de sugestões. E isso, para nós, tutores presenciais, foi bárbaro. Nós nos sentíamos, ok, sou parte de um sistema, sou parte de um, né? Infelizmente, essa iniciativa durou um semestre e acabou-se, mudou a coordenação também, enfim. São coisas que eu acho que nós, como tutores presenciais, podemos contribuir também, não ser só um reprodutor lá do conhecimento do professor da universidade. Claro que é uma pessoa com notório saber, com saber extremamente, né, uma visão, enfim, tem a responsabilidade legal pela disciplina, mas eu acho que eu gostaria muito de contribuir um pouco mais. Uma das coisas que constantemente nas visitas docentes eu falo, gostaria de orientar também TCCs, e nunca me foi aberta uma possibilidade de fazer esse tipo de ação. Sempre leva-se, traz para o Rio a sugestão, a gente nunca recebe um retorno, sim, não, talvez, quem sabe. Não, eu acho que podemos contribuir sim. Acho que essa questão da valorização que a colega falou, né, agora na fala dela, eu acho que não é só a questão da remuneração financeira, mas a remuneração também das nossas capacidades, saber escutar um pouco mais aquilo que a gente pode contribuir, né, para o engrandecimento do curso, da EAD, do CEDERJ, etc. Enfim, é isso, gente. Obrigado, hein? Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou do Polo de Rio Bonito, curso de computação. Atualmente eu estou com as disciplinas Construção de Páginas Web, Projeto de Desenvolvimento de Algoritmos, Inglês Instrumental, Modelagem da Informação. Já estive à frente também de Sistemas Operacionais e Fundamento da Programação. O ponto que eu trago para a nossa discussão, infelizmente também não consegui fazer, enviar para o site, mas o ponto que eu trago é exatamente o que o colega acabou de falar, era o ponto que eu queria falar também. A ausência desse contato, porque a professora Massaco falou aqui na fala dela, que uma das ideias nossas enquanto tutores era exatamente, como os colegas já falaram, sermos os braços dos professores, sobre a orientação, capacitação, formação continuada. Infelizmente, essa orientação, capacitação e formação continuada não existe. Existe o trabalho de tutor. Como o colega falou, a gente acaba, com a experiência, criando uma metodologia que não é nossa. Acredito que muitos dos que estão aqui, além de tutores, são professores também, como eu também sou professor de cursos técnicos, pós-técnico, pós-média, etc. E quando a gente desenvolve, mesmo que você tenha uma grade curricular cumprir, você enquanto professor, quando você desenvolve um planejamento, você tem uma coisa em mente. Você, quando desenvolve uma avaliação, você tem uma coisa em mente. Como eu vou avaliar? O que é mais peso? O que tem mais peso na avaliação desse aluno? E, obviamente, o professor da universidade, quando ele cria, ele está à frente dessa disciplina, e quando ele cria uma AD, quando ele cria alguma coisa desse tipo, quando ele prepara um material, ele tem isso em mente. Qual é o objetivo dele? O que ele espera daquilo ali? E isso, infelizmente, o colega ainda teve alguma experiência nesse ponto. Eu posso dizer, já estou há 2 ou 3 anos, não sei mais certo tanto que eu estou no CEDERJ, eu nunca tive um contato com nenhum professor das minhas disciplinas. Nenhum contato. Tenho contato com o meu coordenador do Polo, tá? Que é um contato muito bom, enquanto a equipe, fantástico o trabalho. Tá? Mas enquanto professor de disciplina não tenho. Então, quando eu vou corrigir uma matéria dele, eu hoje, pela experiência que eu tenho nas disciplinas, eu corrijo, eu tenho meu ponto de vista. Será que era esse o ponto de vista que ele queria que tivesse? Então, onde está a formação continuada?
Onde está a orientação? Ela simplesmente não existe. Eu tenho disciplinas que a disciplina tem 2 questões a serem corrigidas. Ela tem peso 10, cada questão vale 5. Mas cada 5 daquela questão tem N coisas a ser feita para conseguir o 5. O que vale mais peso naquele 5? Eu só estou dando um exemplo convencional do que a gente faz. E aí você tem que simplesmente assumir uma coisa que não foi você que preparou. Então, essa ideia, né, não vou nem tocar na questão da valorização financeira, que já é o ponto. Ótimo. Então, melhor ainda, né? Eu não ia tocar porque já é o ponto, né, acho que primordial que a gente fala aqui. A questão da valorização, da questão da bolsa, entendo entre aspas, né, a questão legal que a professora Massaco falou. Seria bom se ela tivesse mais tempo aqui conosco, né? Porque ela é a grande ponte entre nós, tutores, e o CEDERJ enquanto instituição, né? Então fica prejudicado isso aí, mas a gente entende também. Claro, essa valorização, porque é um trabalho, e como todos aqui, não é um trabalho qualquer. Esse braço não é um braço qualquer, são graduandos, pós-graduandos, mestrandos, pessoas que trazem uma bagagem de conhecimento também, e que é nivelada por baixo, infelizmente é nivelada por baixo. A gente sabe que a instituição ela tem uma questão vertical em termos de comando, etc., mas enquanto fazer a instituição funcionar, ela é horizontal, porque se você tirar qualquer dessas pessoas desse horizonte, ela simplesmente deixa de existir. Tá? Hoje, se você tira o tutor do meio desse ponto, ele deixa de existir. Se você tira o coordenador, então nesse ponto é horizontal. Então, realmente, é uma valorização bastante pequena. A gente sabe que tem questões de orçamento que envolvidas, mas tendo orçamento ou não, a verdade é que os valores são muito defasados para o trabalho que a gente exerce. Tá? E é um trabalho extremamente importante. E essa valorização, além da questão, outra coisa que eu também queria colocar aqui, que é bastante importante, entendo o modelo do CEDERJ, enquanto foi feito, da parceria com as prefeituras, só que quem está em polo e vivencia o polo, quem vivencia, porque a gente sabe que a gente tem colegas aqui, tem tutores e tutores, tem o tutor que chega lá no dia da sua disciplina, vai lá, entra, aplica a sua tutoria e vai embora. Quem vivencia o dia a dia do polo sabe que é uma situação extremamente complicada, a situação com a prefeitura. Nós não temos o apoio, nós não temos o suporte que a gente precisa. Nós temos uma grade curricular fantástica, isso nós temos, uma grade curricular fantástica. Temos corpo de tutores muito bons, pelo menos eu posso falar do meu polo, pessoas extremamente capacitadas, em constante formação, constante estudo, e a gente não tem, muitas vezes, o básico. Por exemplo, eu sou da área de computação, eu tenho laboratórios lá, que eu vejo o laboratório se degradando dia após dia. Fui, por um tempo, também assumir a função de técnico dos polos. Não tem mais, esse vínculo com a prefeitura acabou, hoje o polo não tem um técnico. Eu, às vezes, tenho, como tutor, tenho que fazer o serviço de técnico para que tudo funcione. Eu vejo, por exemplo, o laboratório com peças queimando, eu entro em contato com o CEDERJ, o último contato que eu fiz com ele já tem 1 ano atrás, que eu pedi alguns equipamentos. E a resposta do colega do CEDERJ falou: amigo, o que você não tem aí, eu não tenho nem aqui. Eu tenho um processo que foi aberto há 1 ano e até hoje eu não tenho uma resposta. Tá? E a gente fica no polo lá, tentando fazer acontecer. Você, acho que foi muito boa a sua fala, que nós seguramos a peteca quando todo mundo estava de greve, tudo estava parado, a gente ficou lá. E o dia a dia do polo é esse. A gente fica tentando fazer acontecer, a gente fica acreditando, querendo fazer com que o aluno não seja prejudicado. Mas essa contrapartida, e eu acho até um pouco ruim, não vou usar o termo quase desumano, você deixar na mão do diretor do polo essa função política de negociar com a prefeitura para conseguir alguma coisa. Ele é diretor acadêmico, ele não é diretor político. E às vezes fica na mão do diretor, você tem que negociar isso aí com a prefeitura para conseguir. Eu acho que essa parte, chegar à prefeitura e colocar, vocês dão a parte logística e a gente dá a parte pedagógica. Eu acho maravilhoso, só não funciona. Funciona talvez em alguns outros lugares, não sei. No nosso lugar não funciona bem. Não é de todo ruim, não estou dizendo que todo ruim não, mas poderia ser muito melhor. E isso passa a valorização também, porque a gente está com grades fantásticas, universidades de ponta e uma estrutura bastante precária. Então acho que isso também passa por valorização. Eu acho que o CEDERJ deveria ter alguma comissão que estivesse fazendo essa ponte aí. Que o polo pudesse chegar, olha, infelizmente então o problema é isso, isso, isso. Não existe um contrato, não existe um contrato de contrapartida. Então, se alguém não cumpre a sua contrapartida, esse contrato tem que ser revisto. Ou você assume o que você contratou,
ou você abre mão, ou alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Obrigado. A Glai, eu sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas, né, da UFRJ, e eu só queria fazer alguns comentários ao pronunciamento do Paulo César, muito bem colocado, por sinal, são verdadeiras todas as informações, infelizmente, algumas infelizmente são verdadeiras, mas o que me chamou a atenção foi principalmente o Paulo César ter dito que não tem contato com os coordenadores de disciplina dele, ou professores coordenadores de disciplina da sua universidade, né? O que eu acho um erro muito grave, eu acho que é uma coisa que a gente, no nosso fórum de coordenadores, precisa chamar a atenção para isso, porque no caso das ciências biológicas, a gente tem não só contato com todos os nossos tutores à distância, como com todos os nossos tutores presenciais, através você é da biologia, através dos processos de capacitação, e também quando surgem problemas que o coordenador precisa estar. Você tem razão, é necessário que haja uma contrapartida da própria universidade de assumir o compromisso, o coordenador de curso ou o coordenador de disciplina, assumir o compromisso de estar junto com o tutor para poder a coisa andar. Essa é uma das observações. Eu acho que isso é importante, a gente conversar com o coordenador do seu curso, que a gente conhece, e perguntar por que, afinal de contas, você não tem acesso, né? Então você fica efetivamente com uma responsabilidade de coordenador da disciplina, o que não é verdade, e nem é remunerado para isso, e nem assina um contrato de outorga de bolsa para isso, entendeu? Com relação à prefeitura, outra vez você tem razão. Nós temos procurado na biologia contatos com as prefeituras para mostrar, inclusive, porque os nossos tratos com a prefeitura assinados via convênio, eles assinam convênio de participação como uma contrapartida e tal, tem se resumido às vezes, no caso das ciências biológicas, tem que ligar para lá e dizer assim, vem cá, está faltando ônibus para a excursão tal. Mas isso é uma contrapartida e é um convênio político até. Então, é a universidade quem tem que politizar essa relação no sentido de interessar o cara que assinou o convênio com a universidade para participar do consórcio, que aquilo é importante politicamente para ele. Quantos alunos moradores do município são formados naquela modalidade altamente qualificada com uma universidade pública? Esse cara tem que se interessar por isso, ao invés de estar fazendo convênios com universidades lá de beira de esquina, de noite, aquela coisa. Então, a gente também tem que resgatar, e é o que nós estamos fazendo na universidade, lá na UFRJ, a gente tem que resgatar essa relação com as prefeituras. Eu fui na aula inaugural do Polo de Nova Iguaçu, conheci a vice-prefeita, que é uma médica, e peguei o telefone celular dela e peguei para marcar uma audiência lá com o prefeito e mostrar o quanto a universidade, a UFRJ, está formando de alunos com o nível de qualidade, com a grife UFRJ do município, para que o prefeito também se interesse. Não é uma coisa assim, olha, aqui é gostosa da UFRJ, e aí você só vai participar. Quando a gente pedir um ônibus, você manda. Quando a gente pedir os funcionários também, se sobrar aí, tu manda para cá. Não, existe um interesse mútuo de participação da prefeitura. E quem tem que costurar esse acordo é a própria universidade, é a coordenação do curso, no meu entender. Então, isso não é função do tutor, nem é função do diretor de polo, que já tem lá suas atribuições somadas a infinito, né, que a gente sabe como é que é. Então, eu gostaria de parabenizar a tua atuação, o teu trabalho, mas eu acredito que existem essas diferenças e a gente está aqui para mostrar isso. Na biologia, a gente não vivencia esse tipo de coisa, porque os tutores têm
livre acesso, tem que ter, é obrigatório ter livre acesso aos coordenadores de disciplina para passar problemas, o próprio diretor de polo também resolve isso, veja isso, avalie isso, e a gente tem que estar presente, senão, se tudo ficar na mão do tutor, o tutor tem que ser muito bem remunerado por isso, porque o nosso salário na universidade não é tão ruim, embora a gente esteja em greve por aí agora, mas a gente não tem esse salário tão ruim que a gente possa estar choramingando pelos cantos. E é nossa obrigação fazer isso. Se isso está falhando, é falha mesmo do curso. Só fazer uma parte rápida, só complementando o que a senhora falou, para ter uma ideia, hoje, o curso de computação não tem mais a visita docente. A visita docente foi trocada pelo workshop que acontece um por semestre, onde os alunos vão à universidade. Para esse workshop se limita normalmente a 10 alunos, ou seja, 10 alunos do curso no semestre têm a opção de ir à universidade. Ou seja, nem a universidade vai mais ao polo, não tem a visita docente. Já tem alguns semestres que isso não existe. O único contato que os alunos têm com o professor, pelo menos do nosso curso, é a aula inaugural, isso, inclusive nós. Bom dia a todos, eu me chamo Thaisa, sou tutora presencial do Polo de Rio Bonito, mesmo Polo do Paulo, e sou do curso de Segurança Pública. Eu queria falar, assim, eu me senti um pouco incomodada ali e decidi levantar, justamente por causa dessa questão do contato com o coordenador, de sermos os braços, mas não conhecermos o corpo, né, na maioria das vezes. Isso não ocorre no curso de Segurança Pública. Até os outros tutores que estão aqui podem confirmar. Nós temos um seminário de formação de tutores, uma vez por semestre, até fica como sugestão para os outros cursos também. Não sei se, acredito que os outros cursos não façam esse seminário. É um seminário em que nós conhecemos os nossos coordenadores, nós discutimos com eles, nós temos um espaço de discussão ali, né, em cada disciplina, né, e isso nos aproxima deles. Mas também queria deixar como sugestão, né, que eu acharia importante assim, para todos, principalmente para os pós-graduandos também, a iniciativa de, eu acredito que na segurança pública nós tenhamos já essa abertura, mas de participar dos grupos de pesquisa dos coordenadores de disciplina nas universidades. Eu acho que o tutor presencial, que está ali sendo o braço desse coordenador, ele precisa saber um pouco mais sobre a pesquisa desse coordenador, conhecê-lo de fato, né? E isso também seria importante para a gente, em questões de currículo, enfim, fica essa sugestão também. Que na segurança pública eu acho que a gente tem uma abertura, né? Outra questão que a gente estava até conversando aqui na fila, né, o colega deve falar melhor daqui a pouco, que é sobre a participação dos alunos nesse espaço. Eu sei que é mais específico para tutores, né? Nós estamos discutindo aqui sobre a questão da tutoria. Mas os alunos estão sofrendo um impacto, principalmente nesse semestre, com algumas reduções de carga horária em determinadas disciplinas. E isso, por exemplo, na disciplina de português instrumental, que é uma disciplina de primeiro período, não sei como isso está nos outros polos, mas nós tivemos a redução para 1 hora de tutoria. Então, como você vai aplicar aquele conteúdo daquela disciplina em 1 hora e às vezes para 60, 70 alunos, enfim, dependendo da realidade de cada um aqui. Então, acho também, Pedro, a importância da participação desses alunos para informarem essas dificuldades que eles têm também com essa redução de carga horária, até porque os alunos, muitos aqui também já foram alunos do CEDERJ e os alunos futuramente podem vir a ser tutores do CEDERJ. Então, queria deixar como sugestão também colhermos a opinião desses alunos a respeito da tutoria presencial, da tutoria à distância, que ajudaria também a gente. No momento, só isso. Bom dia. Eu queria pontuar algumas coisas. Eu sou tutora, sou Mônica, tutora presencial de Tecnóloga em Segurança Pública de Itaperuna. E eu sou de Metodologia da Pesquisa 2 e Mídia e Segurança. Eu concordo plenamente com alguns pontos. Eu queria reforçar
sobre o ponto da prefeitura, principalmente. Eu sou funcionária da prefeitura lá de Itaperuna, da Secretaria de Educação, e eu sinto até um fórceps muito grande da Rita, que é a coordenadora do nosso polo, né, diretora, e ela tem um esforço muito grande em fazer com que as ações da prefeitura, o CEDES participe. A última foi o Plano Municipal de Educação, que eu comuniquei a ela assim, com muita urgência, dizendo: Rita, você não está sabendo disso? Ah, não, ninguém me informou. Então, realmente, eu acho que não sou eu que sou funcionária da prefeitura, nem ela que tem que fazer esse fórceps. Eu acho que isso tem que a faculdade impor, sim, ao prefeito, já que é uma troca, né? Um outro ponto da remuneração, concordo plenamente. Um outro ponto que eu queria deixar bem claro é que, assim, a minha formação em Direito foi presencial, mas a minha formação em Pedagogia foi pelo CEDERJ. E eu, como aluna, eu acho que aqui tem algum aluno? Não? Ex-aluno também. E a gente sente a ausência dos alunos para reivindicarem algumas coisas. Quero concordar com o Alexander, porque no meu TCC eu senti uma falta absurda de uma orientação, né? Eu defendi o meu TCC 5 dias antes da minha última neném nascer. Eu tive que vir e eu falei para as 2 pessoas que estavam me avaliando assim: olha, se o parto acontecer, tudo bem, né? Porque não teve nem uma consideração que eu era aluna e que eu poderia eu estava num período na semana que eu ia ter bebê, né? Não estava marcado, seria um parto normal. Então, ou seja, eu não senti sequer um apoio da faculdade, um cuidado nesse sentido. O aluno tem necessidades também, né? E eu lembro que eu fui defender numa sala de pouco acesso e tudo. Eu falei assim: bom, se eu fosse cadeirante seria excelente, né? Então, todos esses olhares, a gente tem esse olhar quando a gente é aluno presencial. Então, por que quando a gente é o aluno à distância, a gente não tem, já que a gente é aluno da universidade, a gente não é aluno do CEDERJ? Então, esse ponto do aluno, apesar de que o curso de Tecnólogo em Segurança Pública, eu concordo plenamente com a minha colega, no sentido de eu tenho contato, sim, com os coordenadores da disciplina, toda reivindicação da minha parte é atendida, tá? Agora, eu não senti isso tão fortemente quando eu era aluna da pedagogia, com as conversas dos meus tutores presenciais. Então, eu acho que apesar das faculdades serem diferentes, mas existir um modelo de qualidade, um referencial de qualidade para o CEDERJ. Então, era só isso que eu queria colocar. Tá? Obrigada. Bom dia, eu sou Kelly, tutora coordenadora do curso de Letras do Polo de Nova Friburgo e tutora presencial de 2 disciplinas do curso de Letras também. Lá no Polo de Friburgo, a gente consegue fazer uma reunião assim, muito sólida dos tutores. Então, os relatos que a gente fez foi baseado numa reunião que a gente fez quinta-feira, que a gente tinha quase 50% dos tutores. E ontem também a gente se reuniu para escrever, para escrita mesmo. No primeiro semestre, quando a gente teve aquele monte de problema, vamos dizer assim, a gente se reuniu várias vezes em Friburgo, então a gente tem já um histórico de registrar algumas coisas. Por isso a gente conseguiu ontem fazer os 3 relatos, um relacionando o tutor com a universidade, o outro com o polo e o outro com a universidade, polo e fundação. Isso. E aí a gente elencou assim, uma série de coisas que eu acredito que a gente vai falar depois do almoço, que vai ter algum momento aberto para isso. Agora que a gente estabeleceu os GTs. Então, nós falamos sobre, quando a gente relaciona o tutor com a fundação, nós falamos muito de questões de tratamento com o tutor, né? Como a gente
se sente, na verdade, não como a gente é visto, mas como a gente sente que é visto, né? E aí entram questões remuneratórias, claro, que a gente está muito interessado nisso, afinal a gente ganha R$275 para fazer esse trabalho. Ressaltando muito essa função de tutor. Que função é essa? Porque a gente que está lá, a gente vê esse aluno que chega para o primeiro período, e o que seria desse aluno, da formação desse aluno, se a gente não tivesse ali intervindo em determinadas situações, que se isso fosse uma universidade somente virtual, somente à distância, a formação desse aluno seria completamente diferente, seria uma outra formação, porque existem algumas deficiências que só a intervenção humana seria capaz de dar conta, né? Então, como a gente está ali com o aluno, que função é essa? A Masako falou, o termo exato dela foi multiplicador da ação do professor. E aí, quando a gente foca nessa expressão, né, multiplicador da ação do professor, e a gente coloca a diferença de remuneração entre o que a gente está fazendo e o que o professor está fazendo dentro da universidade, é alguma coisa gritante demais. Essa diferença é gritante demais. Quanto custa 2 horas de um professor na universidade? Porque as nossas 2 horas custam R$275, né? 2 horas semanais, né? Colocamos aí isso. No nosso relato nós acrescentamos a correção de prova, acrescentamos as tutorias que nós precisamos lançar na plataforma, acrescentamos a aplicação de prova, que acontece nos sábados, domingos, feriados muitas vezes não respeitados, feriados locais nunca respeitados. Nós chegamos a conversar sobre se nós colocarmos na ponta do lápis esses valores que deveriam ser duplicados, né, nos finais de semana e tudo mais, essa hora sairia a o quê? R$10? Né? Se a gente for colocar na ponta do lápis que no fim de semana os valores não são os mesmos, no feriado os valores não são os mesmos, essa hora é ridícula. Ela é humilhante, vamos dizer assim. Né? Nós não chegamos a fazer essa conta por uma questão de se valorizar. Exatamente, autopreservação. Mas seria isso, porque quando a gente vê a lista de tarefas que a gente tem e a gente coloca isso dentro desse valor, é realmente alguma coisa assim, é representativo. A gente está te dando aí um valorzinho para você pagar a sua passagem, porque... Né? Isso, para se voluntariar. E aí a gente chega naquele ponto em que não, mas a princípio essa função ela foi criada também com o objetivo de estreitar a relação desse tutor com a universidade em questões de formação acadêmica, né? Vamos dizer assim. E a gente vê isso não acontecendo, a menos que a gente busque todas essas coisas, né? O estreitamento da relação do tutor com o professor. Se a gente buscar, ela pode até acontecer, né? Os vínculos com a universidade, com relação à formação acadêmica, se a gente buscar, ela pode até acontecer, mas a gente não vê uma preocupação geral. E aí é claro que as exceções existem, né? A professora veio aqui falar e a gente não... Nada que a gente vai falar de maneira generalizada, não existe 100% em tudo, né? Mas é uma reclamação geral de que não há uma busca da universidade, né? A gente não tem... Olha só, nós estamos lançando esse programa de mestrado ou esse programa de doutorado, gostaríamos de saber quem aí tem interesse, porque nós temos interesse em vocês, né? Vocês estão aí falando, multiplicando aquilo que nós escrevemos nos livros didáticos, então nós queremos vocês aqui dentro da universidade. Isso não acontece. Então essa justificativa também de que existe a possibilidade desse estreitamento acadêmico também não tem acontecido,
né? Se a princípio isso era um dos motivos da remuneração ser bolsa e tudo mais, se isso justificava o fato de ser uma bolsa, hoje em dia é bem pouco aplicável, né? Existem todas as questões trabalhistas envolvidas também, né? Que a gente conversou muito sobre esse processo de humanizar esse trabalho. Porque a partir do momento que nós vamos para lá, e caso a gente fique doente, a gente não tem direito ao atestado médico, né? Qual é a humanidade que está envolvida nesse processo? Porque se eu ficar doente, depois eu tenho que repor. Então eu não tenho direito ao atestado médico, eu não tenho direito a ficar doente, né? E essa é uma condição humana. A gente está aqui, um grande número de mulheres, e se a gente engravidar, nós já tivemos lá no polo 2 pessoas que engravidaram e a partir do momento que os bebês nasceram, elas se afastaram, né? Ou durante a gestação mesmo. Por quê? Porque depois não tem condição de 15 dias depois do seu bebê nascer, você está lá em sala de aula para cumprir com a sua tarefa. Esse direito não nos é garantido. Nós temos até o caso de uma pessoa que teve o bebê e aí o grupo de tutor até segura as pontas, vamos dizer assim, por um tempo, né? Mas um mês depois ela estava lá de novo. E o pai com o bebê no corredor, na hora da reunião ela sai para dar mamar, né? Então isso é eu acho que é a questão fundamental de tudo isso aqui é humanizar esse trabalho, dar um tratamento mais humano para essas pessoas que estão desempenhando essa função, porque nós somos muito descartáveis, né? Você está saudável? Joia, né? Você não precisa se afastar para você amamentar? Ótimo, a gente quer você aqui, né? Mas aí, se você está passando por algum outro tipo de situação, nós temos um caso de uma doença gravíssima no polo, né? E a gente está com outro tutor ajudando. E aí tudo entra numa questão muito delicada, porque a gente está ferindo as regras que nos são impostas para que a gente trabalhe com excelência. Então acho que esse é um fator fundamental. E a gente está num momento de crise, quando a gente fala de valores, fica muito complicado. A gente sequer tem essa sensação de que pode ser atendido, porque já existe justificativa suficiente, né, para a gente. Mas quando se trata da humanidade no trabalho, isso pode ser perfeitamente atendido, porque a gente não... Isso são outras questões, né? Envolve pouquíssimos valores uma licença maternidade, porque eu acho que quantas lá no polo que eu conheço? 3 em todos esses anos, né? Em 3 gestações em 10 anos, vamos dizer assim, isso não abala nenhuma folha de pagamento, né? Então isso é uma questão muito pontual. A gente também falou das questões de material, né? O material didático que chega até a gente, que material é esse, quando ele chega, se ele chega, né? Que ele é um material essencial, que em alguns momentos ele está vindo de uma certa forma deficitário, ou no conteúdo, ou em quantidade, né? A gente tem módulos que tem metade do módulo ele está dentro de uma padronização e a outra metade não. A gente vê lá, início do box, aí vem o box, fim do box, ou seja, é aquilo que foi mandado para o design instrucional, né? É o rascunho. O rascunho foi encadernado e entregue para os alunos. Muitas vezes os alunos recebem o volume 1 e não recebem o volume 2 do material didático, tá? Dos livros, vamos dizer assim. E aí, sob a justificativa de que eles estão em PDF, fica esvaziada essa necessidade de envio, né? Mas se você envia para metade dos alunos, como a outra metade está sem o material? Então a gente enfrenta alguns problemas com isso, alguns livros que nunca chegam,
O volume 2 nunca chega. Mas o que, gente? Não, então eu vou deixar para o pessoal dos laboratórios daqui a pouco, que eles vão falar, que eu estou um pouco alheia a essa rotina. Acho que eu cheguei a abordar tudo que a gente... Muito por cima, assim, né? Uhum. Então, mas eu queria só finalizar dizendo como que isso ideologicamente justifica os nossos 275, né? Então, a gente já trabalha lá com aquele pouco material, né? Poucas vezes, ou nenhuma vez, a gente foi convidado para vir à universidade para se reunir com a colega que falou que a gente é o braço, mas não conhece o corpo, e eu achei a metáfora perfeita. Como que a gente não se encontra com esse corpo, né, para a gente coordenar esse movimento, né? E quando tudo, em geral, a grande maioria das situações em que a gente lida, ela tem alguma deficiência e a gente tem que estar ali naquele momento para resolver isso, a gente fica valendo muito pouco mesmo, né? À medida que a gente é importante o suficiente para estar dentro da universidade, com o nosso conhecimento, não só com o nosso braço, que esse braço que resolve todos os pepinos lá na hora, né? Lá nas situações, nós não somos só isso. Nós estamos lá por conta do nosso conhecimento. E à medida que o meu conhecimento é interessante para a universidade, eu valho mais do que 275. À medida que a minha humanidade é respeitada, eu valho mais do que 275. Então existe um conjunto ideológico que nos coloca valendo 275. E que é muito sério trabalhar essas outras questões que valorizam o ser humano, que valorizam o meu conteúdo intelectual, porque à medida que eu, enquanto ser humano, eu, enquanto uma pessoa que tem um conteúdo intelectual, eu não posso valer só 275. Então existe um conjunto de fatores que puxam a gente para baixo. E quando a gente vem aqui, mas agora a gente tem um problema financeiro no país e a gente não vai ter esse dinheiro para pagar vocês. Então vamos fazer esse restante. Porque quando a gente for tratado com esse valor, implicitamente o nosso outro valor está subindo também. E aí isso vai se tornar uma necessidade muito aparente, né? Porque até agora essa necessidade só é aparente quando a gente vai pagar as nossas contas. Ela não é uma necessidade aparente para todo mundo, porque a nossa valorização não acontece. Outra valorização, né? A nossa valorização ideológica, vamos dizer assim, ela não acontece. Se ela não acontece, a outra não vem a reboque. Mas se a gente consegue se valorizar, ou ser valorizado, dentro dessa função que a gente desempenha, o restante é só consequência. Pelo menos essa é a minha esperança. Bom, é isso. Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou tutor presencial do curso de Biologia, boa tarde já, tutor presencial do curso de Biologia do Polo Nova Friburgo. Bom, dentro dos relatos que escrevemos, eu queria pontuar talvez 3 tópicos. Bom, primeiro, sobre a capacitação, nesse diálogo do tutor presencial com o professor, coordenador, os tutores à distância. Na biologia realmente ocorre com eficiência, varia de disciplina para disciplina. Existem disciplinas que têm uma exigência maior, que existe a capacitação semestral, né? Outras não. Enfim, isso varia de disciplina para disciplina. Só que o ponto é o seguinte, uma vez que é necessário existir a capacitação e a capacitação seja estimulada, há necessidade também de viabilizar isso. Imagina sair de Friburgo, vir para o Rio, uma capacitação na FRJ. Você vem de ônibus.
passagem até rodoviária, passagem da 1001, passagem no perímetro urbano do Rio. Quanto é que vai somar isso? Ida e volta? O almoço, né? E o não. Almoço, lanche, dependendo do tempo. Beleza. Fazendo nossa conta por alto aí, pegando sua bolsa UAB de 5 horas, 765, qual a fração disso que o sujeito vai gastar? A burocracia para você receber, a demora para receber. Não estou nem falando dos casos que ocorreram, de relatos de colegas que não receberam. Mas isso é uma coisa, isso é pontual. Por mais que ele receba, não recebe no mês seguinte. Não recebe, vai receber 2, 3 meses depois. Mas, ou seja, qual é a grana que você está deslocando? E às vezes, quando você entra, você tutor pela primeira vez naquela disciplina, você ainda não recebeu a bolsa. Você tem que gastar esse valor todo para fazer a capacitação. Isso é uma problemática. Teve caso também de uma colega que tinha que ir para o UENF, ela não dirigia. Então, como é que ela sai de Friburgo para ir para o UENF, que o professor marcou a capacitação, acho que eram 8 ou 10 horas da manhã. Que sejam 10 horas da manhã. De ônibus era inviável, ela teve que ir um dia antes. Ou seja, bota hospedagem aí na história. Mais o jantar e o café da manhã. Né? Existem pequenos detalhes que, somados, viram uma problemática maior. Né? E que devem ser pensados, esses pequenos detalhes. Bom, falando de infraestrutura, meu colega vai falar sobre um outro aspecto da infraestrutura. Um ponto aqui, o curso de biologia não tem como ser 100% à distância. Que curso de biologia seria isso? Aula prática no vídeo no YouTube. Não, você tem que ter aulas práticas. Dissecação, por exemplo. Eu dou uma disciplina que eu faço dissecação de peixe e ave. Bom, já teve um caso em que, semestre passado, uma colega que dava essa disciplina, ela solicitou ser reembolsada pelo preço da galinha que ela tinha que secar. Ela recebeu, tudo bem. Mas, quando? Antes, depois, eu nem lembro. Mas o fato é que, um frango, R$25, também é uma fração da bolsa. E que o tutor tem que comprar. O peixe fresco, o deslocamento, o gelo, detalhes. Bom, voltando a outra questão da infraestrutura do laboratório. No Polo Nova Friburgo, aí entra a questão do diálogo com a fundação e com a prefeitura. Não existem laboratórios, só existe um laboratório, dividindo para todas as disciplinas que tem uma demanda pelo laboratório e mais um curso de química. Agora, capacitação, as aulas práticas ministradas aos sábados, que é o justo, né, para os alunos, enfim, estudar. Não dá, fica um quebra-cabeça louco, tentando coordenar quais são as disciplinas que têm uma demanda maior pelo espaço do laboratório, outras que têm uma demanda menor. Aí, conflito de prática, aí você pega uma lupa, transporta com a sala, vai usar um microscópio, uma lupa, em outra sala comum, risco de danificar o aparelho, que também tem uma problemática em ter a manutenção, reposição. Né? De novo, aí entra esse diálogo. A questão de infraestrutura. O Polo Nova Friburgo funciona em CIEP. Bom, finalmente está funcionando há um bom tempo na mesma instituição, porque depois que teve o problemático, a tragédia de 2011, ele chegou a funcionar um ano e meio em dois espaços físicos, em 2 escolas. A gente era um polo itinerante naquele período ali. Tanto que nem houve seleção, houve vestibular naquele semestre. Né? Bom, isso é só um detalhe. A história do Nova Friburgo é uma novela mesmo, porque funcionava na UERJ, teve que descer, antes isso funcionava em outro lugar, enfim, agora ficou no CIEP. Perfeito, ótimo, estamos felizes, apesar de termos que ter dividido o CIEP com 2 escolas durante um ano, mais ou menos. As escolas foram realocadas para outros espaços físicos, ficamos com esse espaço físico que é o CIEP. Gente, vocês já deram aula no CIEP? Vocês verem que é uma maravilha, porque você não precisa estar na sala para ouvir a aula que está acontecendo na outra sala. Né? Fica
uma confusão. Aí é questão de infraestrutura, o diálogo com a fundação, com a prefeitura, de novo, todos os pontos. Eu achei eu achei interessante ver que todos os colegas aqui, fazendo seus relatos, são relatos comuns. Ou seja, esse problema é crônico e tem sintomas que se repetem em cada polo. Bom, para não me estender muito, já são boa tarde.